Olá, seja bem-vindo ao programa Retrato da TV Assembleia, que tem o objetivo de apresentar para você o perfil dos deputados estaduais maranhenses, dentro e fora da sede do Legislativo. E o nosso convidado é paraibano de nascimento, mas tem um Maranhão no coração. Ele é advogado e, além de deputado, também é líder religioso, escritor e cantor gospel. E acreditem, já ganhou um disco de ouro pela vendagem de 50 mil cópias de um disco. Ele também é pai do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Agora vamos bater um papo com o deputado estadual, Edivaldo Holanda. Deputado, seja bem-vindo ao programa Retrato aqui da TV Assembleia. É um prazer muito grande, Ismael, estar aqui nesse programa que já tem uma repercussão muito boa no estado do Maranhão. Vários colegas já passaram antes de mim e me deram assim referências excelentes, e eu fico feliz de poder estar aqui com vocês para uma sabatina que possa me levar a uma compreensão maior dos nossos amigos telespectadores de quem é o deputado Edivaldo Holanda. Deputado, o senhor não é maranhense, é paraibano. Como é que o senhor veio parar aqui no Maranhão para fazer política? Assim como a maioria dos maranhenses, não é? Sempre nascemos ou de paraibanos, ou cearenses, ou pernambucanos. O Maranhão é uma miscigenação de regiões que para aqui demandaram em momentos de grandes secas do Nordeste. Eu sou um egresso de uma das maiores secas acontecidas no sertão da Paraíba. Eu ainda garoto, trabalhei numa frente de emergência com 12 anos de idade, instalada pelo governo federal como uma espécie de salvação daquelas famílias. O governo, sempre que havia uma seca, criava frente de emergência. Era a construção de uma estrada, de um açude, sempre algo que retornava em favor da comunidade, mas que a gente recebia algo para suprir a necessidade, sobretudo de alimentação. Eu, pessoalmente, trabalhei na reconstrução da estrada de Nazarezinho a Buqueirão. Naquele tempo não era proibido um adolescente trabalhar, praticamente estava entrando na adolescência, 12 anos, mas depois veio uma segunda seca, uma seca muito pesada, no ano de 67, e aí eu vim parar no Maranhão para sobreviver. Para cá vieram os meus pais, meus irmãos, e assim nós chegamos nessa Canaã, prometida não só a mim, mas aos demais nordestinos que tanto necessitaram. Hoje já não necessitam tanto, que as condições são outras, mas naquela época o nordestino precisava do Maranhão, do Pará, de Goiás, dessas regiões mais abençoadas, porque tinha muita água, muita terra, não é? E sempre mais prósperas. Deputado, e a carreira política, como foi que teve início aqui no estado? Aqui chegando, eu sempre nasci num lar cristão evangélico e sempre integrado na igreja. Desenvolvi um trabalho dentro da minha denominação. Fundei a Juventude Batista Maranhense, à época, e uma juventude que trabalhou intensamente, fazendo evangelismo em todo o Maranhão. Passei posteriormente no curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, onde comecei a fazer militância de política estudantil. Já fazia a política dentro da igreja, a boa política, e passei a fazer a política estudantil. Como estudante universitário, eu busquei à época uma candidatura de vereador, totalmente desconhecido, mas consegui, graças a Deus e aos amigos da época, me eleger entre 17 vereadores da Câmara de São Luís à época. Eu fui o 5º vereador mais votado da capital. Então, fui eleito e ali começou nossa carreira política. Até chegar no Parlamento Estadual, como é que foi? Me elegi vice-presidente da Câmara Municipal, depois presidente. Eu fui um presidente da Câmara, que a história registrou, mas o povo desconhece.
Eu fui eleito presidente na Praça João Lisboa, numa das maiores brigas de dois grupos políticos dentro do plenário da Câmara Municipal de São Luís. Manel Ribeiro de um lado e Lia Varela do outro. E eu não era nem Manel Ribeiro nem Lia Varela. Eu era um vereador novato, inexperiente, muito jovem, recém-chegado na Câmara, e estava ali na minha tentando aprender o mundo político. E o ex-deputado Manel Ribeiro, vereador então, no meio da briga, uma briga que o grupo do Manel Ribeiro se escondeu, na época o governador era João Castelo, Ribeiro Gonçalves, e João Castelo estava com Lia Varela e torcia por uma prorrogação do mandato da Lia. E nós estivemos escondidos no interior da ilha, o grupo vencedor, que a gente venceria por um, escondido porque a força do governo sempre é muito grande. E a gente tinha a preocupação do governo tirar um ou dois nomes nossos e a gente perder a maioria. E eu sei que na véspera da eleição, descendo já para a Câmara Municipal, era um domingo, o grupo resolveu escolher a mim, o presidente. Lia Varela trancou o poder, que era ali na Praça João Lisboa, trancou a sede da Câmara, não abriu, e aí nós fizemos a eleição numa cadeira de engraxate, que ainda hoje tem ali na frente da Câmara Municipal. E ali eu fui eleito presidente da Câmara de São Luís. Isso foi parar na Justiça e a nossa eleição ganhou finalmente em juízo. Nós ganhamos o direito de assumir a presidência da Câmara. E de lá para cá, a vida política como deputado estadual, como é que foi? Eu fui candidato a deputado estadual, ainda na presidência, no final da presidência da Câmara. Fui candidato a deputado estadual, me elegi como bem novinho ali naquela Assembleia da Rua do Egito. Findei sendo convidado para ser o líder do governo na ocasião. Uma liderança difícil, porque o governador conseguiu a proeza de ter todos os blocos da Assembleia contra ele. O bloco da oposição era contra, o bloco do Sarney era contra, o bloco do João Castelo era contra, e só tinha a favor do governo o líder e mais uns dois. Quem era o governador na época? Era Luiz Rocha. Então, nós tivemos ali uma escola, porque eram grandes debatedores, Celso da Conceição Coutinho, Maria da Conceição, Haroldo Saboia, Carlos Guterres, Luiz Pedro, que hoje está aqui na comunicação da Assembleia, José Bento Neves, Raimundo Leal. Era um naipe muito grande de grandes parlamentares, grandes tribunos, todos contra o governo, e eu, muito jovem, tendo que enfrentá-los. O regimento era diferente do de hoje, e ali a gente ia num debate, às vezes 10, 15, 20 vezes, enfrentando todo aquele grupão de deputados que era contra o governador. Aquilo foi uma grande escola para mim, enfrentar as velhas raposas da política na época, né? De lá eu fui convidado para ser o chefe do governo, chefe da Casa Civil do governo. Então, eu deixei a liderança do governo e fui ser o chefe do governo à época. Deputado, já são quantos anos como parlamentar estadual? Entre política, eu não conto direito, entre vereador e deputado estadual e deputado federal, eu fui deputado federal constituinte, vão aí cerca de 40 anos, mais ou menos. Certo. É um bom tempo, né? Certo, obrigado, deputado. Nós vamos fazer agora um intervalo e no próximo bloco você vai saber mais da trajetória política do deputado Edivaldo Holanda em diferentes governos aqui no Maranhão. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Retrato, que tem como convidado o deputado Edivaldo Holanda. Deputado, o senhor também foi deputado federal, como foi que isso aconteceu? Deputado federal constituinte, né? Quem ingressa na política sempre sonha ir até a presidência da República. Todos os políticos sonham com isso. Então, deputado federal sempre se é vereador, quer ser estadual, muitos pulam a etapa e vai direto para federal. É o caso do prefeito de São Luís, do Kleber Verde,
do Pinto Itamaraty, que como vereadores foram diretos para a Câmara Federal. Eu vim para a Assembleia e depois pleiteei a Câmara Federal. Fui deputado federal constituinte e foi um momento assim de muito ajuste na sociedade brasileira. Havia uma insegurança muito grande em todas as classes sociais, um tanto parecido com o momento que vivemos hoje, só que numa linha diferente. Se necessitava de uma carta magna que estivesse mais dentro da realidade da sociedade brasileira. Então foi uma experiência assim muito importante. Como deputado federal, posteriormente, aliás, já pelo meio do mandato, eu me senti assim meio achando que era melhor eu estar em São Luís. A família não se adaptou em Brasília e eu sempre trabalhei também fora da política e a Brasília me atrapalhava. E eu voltei então para a política. E talvez não esteja na sua pauta, mas eu deixei política 15 anos. Fiquei fora da política durante 15 anos e voltei numa determinada circunstância que nós devemos talvez falar daqui a pouco. Deputado, o senhor exerceu importantes funções no governo de Luiz Rocha e também de Jackson Lago. Como é que foi essa experiência? A primeira experiência que me enriqueceu muito foi ser líder do governo Luiz Rocha na Assembleia. Quando eu tinha 20 e pouquinhos anos, era muito jovem, e enfrento talvez os maiores oradores que já passaram por um plenário de uma casa como esta. Eram advogados experientes em fóruns, em debates dentro do Fórum Criminal, nas grandes lides forenses. E eu, novinho, advogado recém-formado também, mas assim atento, procurando aprender com aqueles adversários que iam à tribuna. Então eu armei uma tática de nunca enfrentá-los de frente. Eu sempre enfrentava anotando num papel o menor erro que ele cometesse no discurso, fosse um erro de português, fosse uma frase que ele atribuísse a alguém e não era. Então eu sempre anotava para tentar desconstruir o orador, pegá-lo numa parte e desconstruí-lo, como alguém do boxe tenta um nocaute com o seu adversário. Aquilo para mim era a forma de eu vencer aqueles grandes nomes da política de então, que eram bons na tribuna. E é muito fácil você ter um discurso de oposição. Eu quero ver você defender um governo. É muito difícil, qualquer que seja o governo. A minha experiência ali foi marcante, ali foi uma escola muito grande. Depois, como chefe da Casa Civil, onde eu abri as portas do palácio, eu era um político de São Luís, sempre fui. Eu nunca fui votado no interior, sempre minha política foi aqui. E imagina eu, secretário-chefe de um governo estadual, e as lideranças naquele tempo eram muito atuantes e eu dava muita assistência. Então eu os recebia no palácio todos os dias. Foi outra quadra da minha vida que me levou a experiências assim que até hoje me engrandecem. E no governo do Jackson, pulando fazendo um grande lapso aí, Jackson me convidou para ser o líder do governo. Nesta casa havia um deputado bom de tribuna, excelente, que era o líder da oposição. E vocês são testemunha que nós travamos aqui um debate com o ex-deputado Ricardo Murat. Era um debate diário, intenso, não é? E que aquilo não deixa de ser também uma escola. Você tem que estar preparado para enfrentar. Se o adversário é muito bom, você tem que ser melhor do que ele. Para isso você tem que se preparar. E é interessante lhe dizer o seguinte, aqui mais um parênteses. É muito bom quando você enfrenta um adversário que tem um tamanho até maior do que o seu. Porque obriga você a ficar atento e a se preparar para aquele embate. Quando o cidadão é despreparado e você entra no debate com ele, você só perde. Você cai para o tamanho dele
E aí é melhor você evitar o debate, você não ter debate. Então eu fui o líder do Jackson Lago, havia esse deputado muito bom de tribuna, e aí eis que o Jackson sofre o grande golpe do judiciário, foi cassado na Justiça Superior do país, Justiça Eleitoral, de forma cruel, injusta. Ainda hoje é uma decisão que envergonhou toda a justiça brasileira, o povo brasileiro. E aí eu me vi de repente na liderança da oposição. Aí inverteu. O Ricardo era líder do governo e eu passei a líder da oposição. Aí foi outro embate interessante, muito construtivo também para mim. Deputado, sobre o atual momento na política, como é que o senhor analisa agora a política nacional, por exemplo, em relação ao período que o senhor começou e esse período atual, o paralelo que o senhor estabelece? Nós vivemos hoje num deserto de lideranças. Não há liderança no país que leve ao coração das pessoas um alento, uma esperança do tipo assim: fulano é o cidadão ou a cidadã que vai nos levar a um porto seguro na presidência do Brasil. Nós não temos isso, infelizmente. Todas as lideranças nacionais, todas elas, você não vê exceção, as que têm condições, elas estão envolvidas na Lava Jato. Então é assim uma tristeza para todos nós. Eu venho de um momento político onde não se conhecia isto. Eu não tenho vergonha de dizer, na presença de Deus, eu poderia ser considerado para alguns uma figura muito inocente, não é? Para outros, besta. Mas eu vim saber que existia essa história que hoje a gente vê, aí com a Rede Globo, mostrando tudo isso. Impressionante como as coisas eram feitas e ainda hoje, praticamente, ainda tentam fazê-lo. Agora, o quadro que é tão ruim não pode ser desesperador, porque Deus, Ele comanda a história. Deus olha lá de cima e vê. Então Deus é quem sabe o que a nação brasileira precisa, o que o povo precisa, o que nós precisamos e quem é o Davi que ele tem para indicar a nação. Davi era um pastor de ovelhas, lá humildezinho lá no campo, e quando foi procurado, o mensageiro de Deus chegou, começou a olhar, disse: não, mas não é nenhum desses aqui não. Cadê? Não, o rei não é ninguém que está aqui, ainda tem alguém aí da família, nenhum, mas é um meninote que está lá no mato pastorando ovelha, manda buscar ele. Disse: é esse aí. Foi o grande rei de Israel, né? Governou com sabedoria, não é? Fez a nação prosperar, um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que Deus tem algo para este país na hora em que o país chega no fundo do poço. Vamos aguardar um pouquinho mais na virada do ano, que Deus deve dizer: é esse aí. Certo. Deputado, o senhor é pai do prefeito de São Luís, do Edivaldo Holanda Júnior. Como é essa relação pai-filho na política? Isso nós acordamos logo antes dele ser prefeito. Primeiro eu tinha, como já lhe falei aqui um pouco antes, eu tinha largado política, eu estava fora da política 15 anos. E ele entrou na faculdade de Direito, na minha intenção, eu queria que ele advogasse ou fizesse um concurso para a magistratura. E eu tenho uma escola, vivia na minha escola, ou num restaurante que também tinha, o Oxente, comida nordestina. É uma franquia que eu criei quando deixei política, sem recurso financeiro. Achei que um negócio que não demandava dinheiro, capital, para você ter um estoque para vender, como se vende roupas ou eletrodomésticos, tal. Comida, eu achei que eu teria o dinheiro para comprar arroz, feijão, carne, fazia a comida do dia, transformava em dinheiro, no dia seguinte comprava de novo e deu certo. Então eu vivia no meu restaurante e auxiliava minha mulher na escola e o Júnior estudava Direito. E um dia ele chegou para mim e disse: papai, eu sou candidato a vereador. Eu disse: você não vai entrar em política. Você vai... Eu tinha um escritório, uma banca de advocacia no Monumental,
com 4 advogados, exatamente esperando ele. Eu sou advogado e fazia também o meu bico na minha banca de advocacia, mas esperando ele. E ele disse que ia entrar na política. Eu digo, então faça o seguinte, primeiro se forme, e quando você se formar, você vai me dizer se vai entrar em política ou advogar. E eu pensei que não fosse terminar o tempo da formatura, e ele se formou e chegou e disse, agora eu sou candidato. Eu tentei desestimulá-lo, e ele disse, meu pai, eu deixo a minha profissão para abraçar a minha vocação, que é política. Aí me desarmei e disse para ele, então eu volto à política. E voltei, candidato a prefeito, e ele candidato a vereador. Tinha tudo para perder a eleição, porque a minha chapa, o meu partido era pequenininho, só tinha 27 candidatos, e a análise era que não faria o quociente eleitoral. E haviam mais 3 nomes superiores a ele. Mas quando Deus está dirigindo, como sempre dirigiu a história e a vida das pessoas, ele mostra assim, o menor vence o maior. Davi venceu Golias. O Júnior era candidato a vereador sem chances de vitória, mas superou 3 nomes superiores a ele e teve 3.000 e tantos votos, e só fizemos um vereador, que foi ele, vereador de São Luís. E aí eu voltei à política, ele se reelegeu então com uma votação 4 vezes maior do que a anterior, saiu para a Câmara Federal como o federal mais votado da coligação dele, o mais votado da capital, e aí Deus sempre conduzindo essa história, ele chega e diz que é candidato a prefeito. Foi uma luta, que não vamos contar aqui, mas uma vez eleito eu combinei com ele, eu não vou à prefeitura, eu não vou às secretarias, eu não me meto no seu governo e você não entra na Assembleia. Então, a nossa relação, quando eu posso, eu dou um conselho para ele. Mas é importante saber que num quadro como esse são muitos os conselheiros, né? Muita gente dá conselhos. E por aí você tem que fazer a filtragem para saber quais são os conselhos que são bons e os que não são. Mas ele tem tido muita sabedoria, porque Deus tem conduzido a mão desse menino e com certeza tem reservado para ele um lugar maior ainda na história do Maranhão. E é assim, eu sou apenas o pai e um deputado que falo de algumas obras, mas nunca me meto na administração dele, nem no primeiro, nem no segundo governo. Deputado, quando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior é criticado aqui na tribuna, qual o sentimento de pai, de político? Como é que o senhor faz essa relação? Não, eu aprendi a separar, entendeu? A princípio, eu quis até entrar numa defesa destes discursos, mas depois entendi que o nível deles não cabia uma contestação, era um nível pequeno. Aí eu cheguei para essas pessoas e eu mesmo disse, olha, a partir de hoje, eu não mais, vocês estão livres, porque eu não irei mais à tribuna contestar a palavra de vocês. E eu escuto, às vezes nem escuto, eu prefiro falar do que é bom, não é? E isso eu faço na tribuna em relação ao governador Flávio Dino, em relação ao prefeito. O governador Flávio tem dado uma gigantesca colaboração a São Luís, foi um compromisso dele, ele tem cumprido esse compromisso, ajudando a São Luís, e é disso que eu falo aqui, me limito a fazer isto, e não escuto o que os outros falam, e a caravana vai passando, né? Certo, obrigado, deputado. E no próximo bloco você vai saber como tem sido a atuação do deputado Edivaldo Holanda no exercício do mandato parlamentar. Vamos falar sobre o tratamento do câncer que ele está fazendo. Além disso, vamos conversar sobre a vida de escritor, cantor e os planos do parlamentar para 2018. Estamos de volta e agora vamos saber do deputado Edivaldo Holanda qual tem sido a prioridade dele enquanto parlamentar. Deputado, qual a sua maior preocupação como deputado estadual? É fazer o melhor, primeiramente, sobretudo,
pela nossa capital, aonde eu tive desde o primeiro momento o crédito, o privilégio de representá-la na Câmara de São Luís. Mas depois me preocupo com todo o Maranhão. E eu tenho viajado, já viajei mais, tenho viajado menos por conta desse problema de saúde, mas eu sinto a capital está em excelentes mãos. Eu sei do propósito do prefeito, mais do que ninguém, com São Luís, e sei do propósito do governador Flávio Dino em relação ao estado do Maranhão. Eu procuro prestar apoio no plenário em todas as propostas importantes que o governo manda para esta casa, e por elas nós brigamos aqui. E temos também várias iniciativas, várias propostas. Agora hoje eu soube que uma foi barrada na Comissão de Constituição e Justiça hoje, que era uma proposta que eu sempre achei muito interessante. É uma proposta que tem numa figura no Brasil, uma figura chamada de doula, doulas, vem do latim, quer dizer, aquela que acompanha a pessoa, vai ter uma criança, a mulher vai ter uma criança, ela tem toda a assistência na maternidade, mas ela quer levar alguém que entende também do parto para estar ao lado dela. Tem uma proposta muito interessante minha, um projeto de lei, é o último que tramitou aqui na casa, e hoje eu soube pela boca de um repórter que a comissão deu parecer contrário. Não sei porque, vou ver amanhã qual é o fato, é alguma inconstitucionalidade, mas é uma proposta que se preocupa com a família, não é? Que é uma coisa que hoje, a nível de Brasil, é o que uma casa desta e as outras, o Congresso e o governo deveria estar olhando. A família está sendo destruída por essa máquina nacional, pela própria música, pelo rádio. Conseguiram destruir a família até com música, não é? E a família precisa do cuidado do poder legislativo, do judiciário, do poder executivo, porque é a base da sociedade. Deus formou a família como sendo aquela célula propulsora e cuidadora, multiplicadora das pessoas em toda a terra. Mas é preciso que nós cuidemos dessa família. E essa família está totalmente, hoje, quase destruída pelas drogas. Ela é destruída por muitas iniciativas que vêm de fora, não é? Drogas, violência na televisão, casamentos destruídos, mostrados em novelas e outras coisas que eu não quero entrar, porque pode parecer sectarismo meu, não vou falar, mas a família precisa do cuidado. Eu me preocupo muito com isso. E eu tenho trabalhado muito nessa direção também. Aliás, desde vereador, eu trabalhei nessa linha de proteção da família brasileira. Deputado, ano que vem é ano de eleição. Como é que está a sua preparação para 2018? A preparação de um parlamentar, ela tem que ser permanente. Desde a hora que você se elege, com o seu trabalho. Você não pode ser pego de surpresa ou de repente sair de surpresa. Você tem que estar sempre cuidando das pessoas, cuidando de alguém. Por isso você tem um gabinete, você tem assessoria, e você tem os encontros, as visitas, a igreja, a comunidade, as festas, entendeu? A mídia, hoje a mídia social, muito importante, e através disso você tem um preparo permanente para uma eleição. Claro que chega um momento que você tem que intensivar esse trabalho. E eu pretendo fazer essa parte intensiva, a partir do ano que vem. Até porque, aí sim, fui surpreendido por um problema de saúde que me limitou durante este ano inteiro e eu fiquei reduzido, talvez a 30% da minha capacidade de trabalho. Deputado, o senhor está fazendo um tratamento contra um câncer. Isso. Como que o senhor ficou sabendo e como é que está sendo esse tratamento? Eu
eu faço sempre um check-up. E eu estive terminando um check-up, o médico chegou e disse, você está com um linfoma e precisa de um tratamento urgente. Eu recebi, a minha mulher estava do lado, sempre ela teve um impacto bem maior, chorou muito e tal, mas ainda essa semana eu estava dizendo, eu sempre criei no ser superior que é Deus. Ele sempre, gosto de dizer, ele é o Senhor da história. E Deus tem tudo para nós. É bem verdade que Ele permite certos fatos acontecer na sua vida para que isso sirva de lição, para que você melhore, entendeu? E eu recebi aquela notícia do médico com muita tranquilidade. Eu só perguntei quando deveria começar o tratamento e como seria o tratamento e qual o tempo. Ele disse que seria de 2 anos, não é? Vai completar 1 ano agora, em janeiro. E eu estou nesse tratamento, é pesado, é um tratamento difícil, porque tem a quimioterapia. Hoje há um processo moderno que, por exemplo, não permite o cabelo cair. No meu caso não tinha mais o que cair, né? Mas o cabelo envelhece, por exemplo, fica branco demais. De repente a química que eu estou tomando envelheceu o cabelo e tal, e a gente também fica quebrado. Aquilo são 15 dias que você tem de uma reação muito dura, soluço, constipação, enjoos. Os efeitos colaterais. São os efeitos colaterais e você tem que conviver com isso. No começo foi mais difícil, porque o tratamento foram 2 meses intensivos, direto no hospital, e depois mês sim e mês não. Mês sim e mês não. Eu tenho esse tratamento. Mas eu estou entregue nas mãos de Deus, na certeza que Deus já me deu a cura, mas a cura pelo que Ele deixou, que é a medicina, através da medicina, da ciência que é divina, e que Deus disse assim para mim, é um processo, você vai ter 2 anos e vai ficar bom. É um milagre, que eu poderia não ficar bom e ir como outros vão, né? Eu espero que Deus me poupe e me deixe, né, viver esse milagre desses 2 anos, ficar bem com esse tratamento. Deputado, a importância da família nesse período de tratamento. O senhor tem 3 filhos, 5 netas. Como é que é esse convívio? É muito bom porque eu sempre fui muito família. Eu sou muito apaixonado pelos filhos, não é? Pelos netos, que para mim são filhos. Diz que neto é um filho com açúcar. Não é uma definição muito boa, né? E é verdade. A paixão é muito grande. E nesse momento assim de luta de saúde, a família, não só a de sangue, mas a família também cristã. Eu tenho orações, igrejas, dezenas de igrejas, centenas de igrejas que oram, irmãos, amigos, oram pela nossa recuperação, pela nossa saúde. E eu digo que esse é o maior e melhor remédio para a cura, é a oração. Então eu vivo dentro deste clima divino, de oração, de apoio, de aconchego, e a família sempre presente ali conosco. Isso dá para nós assim uma confiança muito grande. A autoestima fica sempre elevada, ela nunca cai. Deputado, e a vida de cantor evangélico? O senhor já produziu 4 CDs, vai lançar um esse ano também, que é o 5º, se eu não me engano. Como é que é essa vida como político e também como cantor evangélico? Muita gente não crê, mas nós temos o seguinte, nós temos Deus, que é o Criador de todas as coisas, do universo, é o autor da salvação, Deus Jesus Cristo, o Filho dele, para salvar toda a humanidade, e nisto nós cremos. Mas nós temos também o que se chama o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, que é o diabo. O diabo, ele tem as artimanhas dele. Então o diabo procurou me atingir numa das coisas que eu sempre achei mais
assim, me deleitei que era louvar a Deus desde criança com a minha voz, e o inimigo procurou me atingir ali, um linfoma no duodeno que atinge o esôfago, que atinge as cordas vocais, e esse trabalho último que eu fiz já estava com esse problema, e eu me sinto um tanto prejudicado na voz, mas é um trabalho de sucesso, graças a Deus, em todo o Brasil. Agora mesmo esse último lançamento, esse último trabalho da Bom Pastor, ele vai ser lançado em São Paulo agora no mês de novembro, com o título Tributo a Luiz de Carvalho, que é esse companheiro que faleceu. Certo. Nós terminamos de gravar esse disco e ele adoeceu e faleceu. E agora estão querendo me levar também, mas eu acho que eu vou permanecer para ver o lançamento do disco, viu? E o disco tem vendido muito, sempre vendeu muito, graças a Deus. É gravado por uma das maiores gravadoras do Brasil, que é a Bom Pastor, não é? A Bom Pastor tem todo um naipe de grande orquestra, grandes músicos, não é? Grandes cantores. E nós estamos ali, eu fazendo uma coisa que Deus me permitiu, que é colocar a voz num acetato, num disco, que fica para a posteridade, né? Isso eu sou muito feliz por isto, por ter colocado a voz através de uma gravadora importante em vários trabalhos, e vamos continuar, com fé em Deus, e ter escrito um livro que sempre fica também para a posteridade. E esse livro trata do quê, deputado? Esse livro ele foi lançado pela Editora Jurídica quando você ainda não tinha nascido. No ano de 68, no Ceará, em Fortaleza, a Editora Jurídica lançou Alvorecer. É um livro que são crônicas, trata de problemas sociais. São crônicas e são poesias também. E esse livro foi o primeiro de uma série de outros que eu já tinha escrito e que iam ser lançados. Um romance, tinha uma biografia e tinha outras questões. Eu fiquei viúvo quando o prefeito nasceu, a mãe dele faleceu no Hospital Português. E eu fiquei assim meio morto também durante um ano, e alguém passou na minha casa e pegou todos os originais daqueles livros e numa limpeza da casa jogou no mato. E eu me desestimulei e nunca mais escrevi nada. Fiquei só nesse volume lá da Editora Jurídica, lá no Ceará. Zé de Alencar também, que foi um dos maiores romancistas do Brasil, foi senador da República, ele escrevia talvez o maior romance da sua vida. E ele vivia com um companheiro numa república no Rio de Janeiro. E sempre que ele escrevia, ele botava assim em cima de uma escrivaninha, aquelas 2, 3, 5, 10 páginas. E o companheiro dele, no hábito de fumar cachimbo, sempre acendia o cachimbo com as folhas do livro de Zé de Alencar. Quando ele cuidou que não, o cidadão tinha fumado o livro dele todo, e ele também se desencantou e não lançou mais o livro, não reescreveu a grande obra que ele estaria fazendo. Assim foi comigo, eu não escrevi mais, fiquei com Alvorecer, que é um livro muito importante. Deputado, voltando aqui à questão da música, o senhor também já recebeu um disco de ouro pela venda de 50 mil cópias de um disco. Como é que foi receber essa homenagem? Para mim foi, assim, uma emoção muito grande, né? Porque é o reconhecimento de um trabalho e é um reconhecimento feito pela população, né? Pelo público. É o coroamento de uma obra, a premiação. O disco de ouro, ele encanta o cantor. E foi uma das maiores emoções da minha vida. A reação é chorar, não é? Porque você recebe aquilo dentro de uma surpresa, não é? É o que aconteceu comigo. Esse disco de ouro se refere a um dos trabalhos nosso, que à época vendeu 50 mil cópias, mas hoje já passa das 200 mil com certeza, não é?
e isso é muito importante. Eu recebi com muito carinho. Deputado, estamos encerrando aqui a nossa entrevista e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos maranhenses. A mensagem é uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo. Nós temos na capital, creiam vocês, um prefeito jovem, bem intencionado, que trabalha diuturnamente para dar o melhor de si para esta cidade. Vive problemas intensos de uma crise financeira que se abateu sobre o país e claro, sobre São Luís. A receita de São Luís, só no mês de junho e julho, caiu 40%. Isso é impressionante. Praticamente a metade dos recursos caíram, desapareceram, não vieram as transferências federais pela crise nacional. E o prefeito mantém os funcionários pagando em dia, quando grandes cidades do Brasil, estados, não pagam, fatiam em prestações o salário de funcionários. Aí você vê que São Luís, graças a Deus, não tem isso, e é um volume de obras muito grande. Claro que há muito por fazer nesta cidade. Enquanto ele trabalha no eixo Itaquibacanga, por enquanto, trabalhando nas ruas, tem lá o São Raimundo precisando também. Aí tem outro bairro, o Parque Atenas está precisando, é muito grande. São mais de 1.100.000 pessoas e uma cidade que cresceu muito horizontalmente e que vivia desprezada há décadas. Então é necessário governos para consertar São Luís. Mas o Júnior está nessa direção. E temos um governador jovem também no estado que tem se virado, fazido o máximo, procurado fazer o máximo por este Maranhão e que nós temos certeza, inclusive, da sua reeleição, governador Flávio Dino, que tem estendido as mãos para esta cidade, ajudando o prefeito Edivaldo Júnior a fazer o melhor. Então, a minha palavra é que você acredite, que você creia, tenha fé em Deus, tenha esperança. A esperança nunca deve sair do seu coração. É a esperança, a mola propulsora que está dentro de nós para a gente chegar no objetivo que almejamos no dia de amanhã. Um abraço carinhoso e que Deus possa abençoar, continuar abençoando a nossa cidade e o nosso querido Maranhão. Deputado Edivaldo Holanda, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Retrato. O programa Retrato fica por aqui. Você pode rever essa entrevista com o deputado Edivaldo Holanda no site da TV Assembleia, que é o al.ma.leg.br/tv, e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!